Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para juntos podermos meditar na beleza, na grandeza da Palavra de Deus, guiados pelo nosso guia de estudos que nesta temporada estamos vendo o Evangelho sob a perspectiva do discípulo amado, João. Eu já quero pedir a você que escreva aí nos comentários de onde você está nos assistindo e, é claro, faça o seu pedido de oração para que possamos estar juntos com vocês, intercedendo pelas suas necessidades. Já aproveita, curte, comenta e compartilha para que esse material, assim como vai abençoar a sua vida, também abençoe a vida de muitas outras pessoas através da internet. E, é claro, você tem visto que a cada semana nós estamos tendo a alegria de ter convidados especiais. E nessa semana não poderia ser diferente. Eu tenho aqui comigo dois grandes amigos. Um já esteve conosco, o outro é a primeira vez. E eu vou começar pelo professor Tiago. Amigo, se apresente para a gente, por favor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sou o Tiago, estou como diretor da Escola Adventista aqui em Sobradinho e é um prazer enorme fazer parte dessa podcast, Na Lição, e também fazer parte dessa igreja de Sobradinho, que tem sido uma bênção para a comunidade de Sobradinho. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá? Querido pastor Wesley, bom ter você conosco, amigo. Wellington, eu que agradeço a oportunidade, então já vou dizer, né, se eu errar aqui, a gente fica nervoso, né, estamos num momento tão especial, mas estudar a Bíblia é bacana porque no final não tem a ver com quem nós somos, mas quem Ele é. Eu sou pastor da Igreja Adventista ali na região do Lago Sul e trago um abraço especial dos queridos irmãos daquela congregação e também de um ministério muito parecido com o de vocês, aqui o Ministério Irmão, que é a classe dos professores. E obrigado aí pelo convite. Eu quero dizer, pastor Wesley, que a classe dos professores lá da sua igreja tem inspirado a gente e motivado a continuar também aqui com a nossa, viu? Que Deus seja louvado pelo ministério desta igreja lá que o Senhor tem cuidado, tá, amado? Muito bem, vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Professor Tiago, ora para a gente, por favor, amigo. Vamos orar então. Santo Deus, nesse momento, Senhor, Tua palavra será aberta e o estudo da lição irá começar. E nós pedimos, Pai, humildemente, pela presença do Espírito Santo, que é aquele que é o maior de todos os professores, que não somente inspirou aos seus servos a escreverem a palavra, mas é aquele também que nos dá a interpretação. Então que o Teu Santo Espírito faça presença no nosso meio neste momento, para que também possa alcançar os corações que irá ouvir esta mensagem, essa conversa e esse bate-papo a respeito desse tema tão importante que vem falando do testemunho dos samaritanos. Continue conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, João, ele tem uma atenção, um carinho, um cuidado especial em revelar os sinais de Cristo, para que nós creiamos que ele é, de fato, o Messias. E ao longo dessas primeiras semanas ele veio tratando sobre isso. E agora ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o testemunho que várias pessoas deram sobre a divindade de Cristo e agora não só uma pessoa, mas através de uma pessoa, uma cidade inteira que foram os samaritanos. Eu quero ler aqui o verso para memorizar e aí eu já vou daqui a pouco deixar com vocês aqui uma reflexão para gente, uma pergunta para a gente refletir, tá bom? Abra sua Bíblia aí, João capítulo 4, verso 42, que é exatamente nesse capítulo que está a história da mulher samaritana e dos samaritanos. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que declaração poderosa, né? Fantástica essa declaração. Pastor Wesley, existia ali uma intriga, uma aversão entre judeus e samaritanos. E é tão interessante porque todos esses judeus e samaritanos que estão vivos aqui nesse momento da história não participaram do início de toda essa rivalidade entre eles. Fala pra gente um pouquinho, amigo, como é que era esse contexto judeus-samaritanos?
Então, Wellington, desde que o ser humano é um ser humano pecador, esses aspectos que envolvem, assim, lidar com as diferenças não é nada fácil. Então, imagina, você tem o povo de Israel, um povo chamado, tinha realmente uma grande missão, mas a partir do momento em que eles são levados como cativos e a cidade, né, o reino fica ali vazio, então outras nações vieram, começaram ali um processo de miscigenação, e o que nós temos é um povo miscigenado que praticava a sua própria versão do judaísmo. Com o passar do tempo, e aí o retorno, né, do povo de Israel para a sua terra, essa diferença começou a ficar muito marcante, ao ponto de realmente, mesmo aqueles que estavam já há tanto tempo distante, né, do evento inicial, terem ainda aversão do outro. Especialmente essa aversão vinha mais por parte dos judeus, que nesse afã de preservar a boa religião, entendiam que nesse momento também, até mesmo fazer com que estes, que eram seus meio-irmãos, né, de sangue, ficassem de lado. A gente vai ver alguns detalhes aí desse conflito, dessa de certa forma, assim, esse preconceito que foi formado, e o quanto que ter isso em mente nos mostra que esse diálogo entre Jesus e a samaritana realmente, assim, é muito maior talvez do que a gente esteja lendo. Então, esse início, essa hostilidade que começou há mais de 6 séculos, né? Agora, então, estava tomando uma proporção interessante, e Jesus veio para mostrar que não deveria ser desse jeito. Professor Tiago, é lindo a gente ver como Jesus, ele quebra os padrões comportamentais da época, e ele, consciente de toda essa hostilidade que o pastor Wesley bem colocou, ele intencionalmente começa a derrubar esses muros, né, amigo? Porque ele veio salvar não só judeus, como também samaritanos. Essa é uma situação, como o pastor colocou, né, é um conflito muito grande, né, porque você vem de uma construção, ou melhor, de uma ruptura, na verdade, de uma questão, porque quando você pensa no judaísmo, você vai além de uma religião, né, o judaísmo, ele é uma nação, ele é um estilo de vida de uma nação inteira que ele convive daquela forma, inclusive até hoje, né, para você fazer parte do judaísmo, não é simplesmente ir lá, como nós aqui, para se tornar cristão, se batiza, não. Existe todo um processo junto a Israel para que essa pessoa se torne judeu. Então, é algo muito forte, porque fazia parte daquilo que eles são. Faz parte daquilo que eles são, todo o processo. E quando você pega a questão dos samaritanos, que também, em um certo momento, também faz parte do povo de Israel, e houve esse processo dessa mistura, e essa mistura ela não causa somente uma mistura de, um exemplo, por exemplo, no nosso contexto, um baiano casando com um goiano, um nordestino casando com um brasiliense, mas há uma mistura também de culturas religiosas. E isso afasta, assim, então, as pessoas da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, proferido naquele momento, pensando assim na visão judaica, tá? Então eles observam e falam, eles já estão muito distantes de nós. E aí começa a surgir, então, essa não vou falar nem rivalidade, mas esse distanciamento, essa contenda, porque vocês, samaritanos, escolheram adorar outros deuses e se voltar a outros deuses e não querem saber mais do Deus de Israel. E nós, aqui que estamos aqui, judeus, preservamos essa identidade, e para que o nosso povo não se corrompa, o que nós vamos fazer? É aquela história, né? Olha para quem tu anda, que eu direi quem tu és. Sempre que a gente era criança, a mãe falava assim, filhote, não anda com fulano, porque fulano vai te levar por um mau caminho. Era mais ou menos isso que acontecia entre o povo, mas claro que hoje já tinha chegado num grau muito maior do que isso. Esse grau ficou tão elevado que, pastor Wesley, eles tinham caminhos para passar por Samaria, né? Ou que poderiam evitar. E na maioria das vezes os judeus pegavam um caminho mais longo exatamente para não atravessar. Negócios não eram feitos, então tinha um contexto aí, e mesmo assim, existindo esse contexto, Jesus ele tinha uma intenção de passar. O texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Amado, que extraordinário, hein? Poxa, Wellington, quando a gente vê esse contexto e a gente percebe que todo o ministério de Jesus ele era intencional,
essa intencionalidade, esse ministério, ele tinha também como um dos seus objetivos mostrar na prática que não há acepção de pessoas quando a gente está falando de Deus. Você falou a respeito da distância, olha só como o preconceito formado, essa ruptura, né, foi tão grande que você tinha 3 caminhos, 3 rotas, quando você queria então sair ali da Judéia e ir para outras regiões que estavam do outro lado, e aí você tinha 3 opções. Uma delas, 140 quilômetros. Segunda rota, 150 quilômetros. E a rota mais perto, né, que você economizava ali tempo, 120 quilômetros. Eles preferiam contornar, ou seja, andar de 5 a 7 horas a mais só para não passar por dentro da terra daqueles homens. Então, essa ruptura, esse distanciamento, ele não é saudável por vários motivos. Um deles é porque o povo de Israel tinha a missão de pregar o evangelho para todas as pessoas, inclusive para aqueles a quem eles tinham esse olhar, né, tão diferente. Então, como é que eu prego, como é que eu falo a respeito de um Deus que criou a humanidade, que veio nos salvar, que o Messias estaria vindo, se eu simplesmente já trato essas pessoas diferente? Então, nesse processo da intencionalidade de Jesus, o que a gente encontra é justamente esse momento marcante de Jesus. Permita que leu, para a gente também ter esse contexto, né? João capítulo 4, os versículos de 1 a 4 vão dizer assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por essa região de Samaria. Então, era necessário. Até porque, agora a gente já conhece o finalzinho da história, os resultados foram incríveis. E é bom a gente conhecer esses personagens, né, que estão aí. Amigos, eu quero já que... Porque essa lição ela chama a atenção da gente em vários aspectos e eu acredito que assim, o mais forte seja a gente não criar um pré-conceito, um pré-julgamento sobre quem pode e quem não pode ser salvo. Professor, a gente, como cristãos hoje, infelizmente às vezes a gente rotula quem é merecedor e fulano não tem jeito. Não, ixi, aquele ali não. Ou às vezes passamos na frente do bairro, rapaz, esse povo, que povo terrível, sabe que não é para beber e estão bebendo, ou estão se drogando. Então assim, às vezes nós hoje podemos criar também esses preconceitos. E é um perigo isso, né, querido? Na verdade, não só podemos criar, mas criamos de fato esse tipo de preconceito dentro do processo. Eu acredito que não é errado nós olharmos para as pessoas com a intencionalidade de pregar, de querer com que ela mude de vida, com que ela se transforme à luz daquilo que Cristo quer fazer na vida dela. Mas Jesus, ele nos traz um ensinamento muito lindo, né, quando ele se encontra com a mulher samaritana junto ao poço, e é justamente esse olhar, né, e é interessante que a lição traz um paralelo aqui a respeito de João, também a respeito da humildade de João, e daqui a pouco a gente entra com a mulher no poço, e como Jesus, ele já sabia o que aquela mulher fazia, ele já sabia qual era a história de vida dela, mas Jesus, ele se apresenta, ele primeiro gera nela a intencionalidade da curiosidade de querer entender mais de quem Cristo era, para que Jesus pudesse salvá-la, mostrando para ela onde estava o pecado dela. Então, é justamente essa questão, né, João? Eu acho uma parte importante aqui da lição, quando há aquele questionamento do batismo e tudo, e João Batista, em algum momento, ele fala assim: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. E é isso que falta, na verdade, em nós, quando nós pensamos no ser humano que precisa lá do outro lado. Muitas das vezes nós achamos que elas precisam encontrar a salvação, porque muitas das vezes elas já estão salvas, mas nós temos o nosso preconceito de achar que as pessoas só é salva a ótica da nossa doutrina, da nossa crença, do nosso credo, e temos essa visão. E não é somos nós, é uma visão de muitas pessoas dentro do cristianismo. E por outro lado também aquelas pessoas que estão realmente no mundo, vivendo as coisas do mundo, e Jesus, ele traz esse paralelo muito bacana, né? Então, assim, talvez se eu fosse trazer para nós aqui uma temática rápida, é isso: é que Cristo cresça e que nós possamos diminuir, para que assim possamos ir em busca de pessoas para salvar.
verdade. Deixa eu aproveitar, Thiago. Às vezes a gente fala assim, eu não sou preconceituoso. A questão do preconceito aqui também é assim, a gente ter alguma atitude que vai afastar aquela pessoa, né, seja de nós ou do evangelho. Muitos de nós, quando estamos no ambiente da igreja, viemos para cá, sem ter ali uma família, por exemplo, adventista, é comum a gente, de tanto que o evangelho impacta a nossa vida, a gente se distancia da família. E há, infelizmente, em muitos casos, situações como essa, onde a pessoa conheceu o evangelho, claro que ela ainda está no processo de crescimento, de maturidade, né? Está amadurecendo, mas naquele início ali ocorre da pessoa se afastar da família. O que não é interessante. Primeiro, porque Jesus não falou isso. E segundo, porque você agora vai ter que pregar para aquela família. Como é que você se distancia deles? Poxa, esse evangelho não é bom. A pessoa antes estava aqui com a gente, era uma pessoa boa, agora conhece o evangelho e se afasta. Então, esse afastamento nunca foi bom. E é por isso que chama a atenção, né, quando Jesus decide passar por ali, e Jesus tinha uma missão. Todos nós temos. Mas Jesus, ele mostrou isso de maneira bem clara. Ele muda parte da sua agenda para dizer assim, não, eu tenho que passar ali porque tem uma pessoa especial a quem eu quero alcançar. E aí nós encontramos esse encontro, né, junto ao poço, Wellington, que eu acho que talvez agora comece a dar aquela emoção de ver essa história, porque Jesus, ao estar ali, ele despede os discípulos e agora ele tem uma conversa com uma mulher que ficou impressionada. Eu ia perguntar para você, pastor, exatamente dentro desse contexto, porque na semana passada a gente vê um encontro de Nicodemos às escondidas, né? Não queria que ninguém descobrisse que ele estava indo ter um encontro com Cristo, só que aqui agora, à luz do meio-dia, é claro, transparente, para que quem pudesse presenciar, Jesus se encontra com essa mulher junto ao poço. Amigo, fala pra gente assim um pouquinho dessa mulher, por que ela vai nesse horário? Como que Jesus inicia ali esse contato com ela? Coisa linda. Então, Jesus poderia ter ido com os discípulos lá dentro de Samaria e feito o evangelismo público dele. Isso não seria difícil para Jesus. Mas Jesus usou um método diferente aqui. Então, ele espera essa mulher. Ela não sabia, mas na agenda de Deus o encontro já estava marcado, né? No Google, a agenda de Jesus já estava certo. E estando ali, quem sabe aquele momento inicial, porque afinal você tinha Jesus já estava ali junto ao poço e a mulher vindo buscar a água ao meio-dia. Bom, ele é judeu, não vai querer falar comigo, eu também não quero falar com ele. Vamos aqui descer o elevador, cada um quietinho, né? Todo mundo calado. Né? Todo mundo calado. E Jesus, então, faz um pedido tão simples, né? E o pedido de Jesus é, me dê água. Né? Aquilo já foi um impacto tão grande, a gente está falando aqui estávamos falando do contexto, né? Gente, aquele povo não pedia empréstimo, aquele povo preferia andar 5 a 7 horas a mais num dia para não ter que passar ali. Então, a relação era tensa. Mas quando Jesus faz isso de pedir a água, pronto, ele já começou a quebrar ali essa barreira, né? Não foi fácil, a gente vai vendo aí ao longo do estudo que não foi tão fácil. Aquela mulher também tinha suas preconcepções, tinha suas dificuldades. E aí então é a partir desse pedido que a gente percebe assim que o contato missionário de Jesus com aquela mulher é um exemplo para a gente. Agora, essa mulher junto ao poço, realmente ela tinha algumas dificuldades. Ela tinha algumas dificuldades que vão ficando mais aparentes na medida em que ela vai se relacionando ali com Jesus junto ao poço. Não sei se, quem sabe, Wellington, a gente já comentar essa questão de que no momento em que Jesus faz o pedido, ela também evoca o aspecto do preconceito dela. Não, peraí, como assim? Você sendo judeu, tá me pedindo água, que negócio é esse? Então, Jesus, ele vai conduzir a conversa a um ponto em que realmente demonstra de que ele é o Messias. Então, o que você prefere aí? O que nós vamos fazendo aí agora para a gente conhecer melhor esse contexto? Essa história, ela é tão linda, ela está tão assim conectada e traz para a gente assim, ensinamentos tão maravilhosos. Professor, o pastor Wesley disse que Jesus ele inicia a conversa. E eu acredito que isso aqui para a gente traz uma grande lição, porque quem são os cristãos da história somos nós.
E muitas vezes a gente fica esperando que, deixa eu esperar uma boa oportunidade, uma boa circunstância. É claro que não devemos fazer de qualquer forma, mas se Jesus inicia o diálogo aqui de salvação, isso também implica que nós, como igreja, como cristãos, temos que ter a intencionalidade e a iniciativa de salvar os outros, não é, queridos? Isso mesmo. A grande questão de Jesus aqui é porque ele já sabia, sendo judeu, de toda essa situação, né, na qual ele enfrentaria por passar por Samaria. Porque da mesma forma que o judeu não gostava do samaritano, o samaritano também automaticamente não gostava do judeu. Então não era simplesmente assim, um povo tendo repulsa, não, era ambos ali, e quando eles se encontrarem, dependendo da situação, geraria guerra. Então havia essa questão. Quando a gente lembrar da história que Jesus conta do bom samaritano, né, a gente vai lembrar o impacto que aquela história causou. Porque como pode um bom samaritano, uma pessoa... Primeiro, a palavra bom com samaritano já não dava certo, né? Não casava. Porque na visão judaica o samaritano não era bom. Então, justamente aqui, uma questão que a gente pode trazer para o nosso contexto hoje é justamente essa aplicação, né? De Jesus está indo em busca do perdido. Ele sempre falava isso, né? Eu vou em busca, ou seja, eu estou indo em busca do perdido, eu vou em busca do doente, ou seja, quem precisa de médico, então Jesus, ele tinha isso, né? Eu em busca dessas pessoas. E entra nesse ponto, né? O pastor tinha pontuado uma questão da família, né? Às vezes a gente se torna, conhece do evangelho e se distancia da família porque a família ela não segue o evangelho. Ou até mesmo a outra religião. Pode ser isso, também pode acontecer. E a grande questão de Jesus é justamente isso, é ir atrás da família, porque de uma certa forma o samaritano era a família do povo judeu. Apesar de toda a situação que ocorreu, da mistura de etnias diferentes, havia ali um laço sanguíneo que o cercava. Então é Jesus justamente fazendo o que o pastor falou, não se distanciando, mas se aproximando do povo samaritano, justamente chegando perto dele para levar a mensagem de transformação. Porque quando Jesus ele fala para a mulher, dá-me água, ela vem com aquele olhar com preconceito também, tipo assim, como pode você querer me pedir água? Por 2 aspectos, ou talvez por 3 na mente dela. O primeiro, porque Jesus era judeu, era um ponto. O segundo, porque ela era mulher. Porque não era comum um homem conversar com a mulher. Até Jesus, naquele ponto, ele poderia estar se expondo como homem, conversando com a mulher sozinha. E o terceiro, por causa do pecado que ela sabia que ela possuía. Então, justamente, era uma série de situações que aquela mulher se colocou naquele momento. Isso nos leva, às vezes, a uma compreensão mais profunda de entender que, às vezes, quando nós chegamos a uma pessoa para levar uma mensagem ou para falar de Jesus para ela, nós precisamos também entender que o preconceito, às vezes, constituído lá do outro lado, não é só o preconceito que ela sente por mim, mas às vezes por ela mesma. Porque aquele ali era um preconceito também dela, ou seja, talvez ela via eu sou inferior, mas não por eu ser samaritana, mas por eu viver uma vida de pecado. Então a gente precisa compreender o lado do ser humano lá na outra ponta para entender a mensagem que Jesus nos convida a levar para elas. Professor, já aproveitar o aspecto de que você destacou lá no início da humildade de João. Mas é porque João Batista, ele tinha Deus, o Pai, também como seu modelo. Olha só, Jesus foi extremamente humilde. Ele que podia suprir todas as necessidades daquela mulher, da humanidade, do universo, ele se coloca numa condição inferior. Me dê água, né? Mas ele fez tudo aquilo, ele se fez de fraco para com aquela que era fraca, para alcançar o coração dela. Uma vez que ele já sabia das necessidades dela, ele podia ter começado a dizer, olha, eu já sei sua vida, deixa eu falar, você está fazendo isso? E a pessoa fala assim, nossa, quem é esse adivinho que está aqui, né? Mas Jesus não, ele começa o diálogo dessa forma, mostrando justamente a humildade, colocando-se num patamar até inferior daquela mulher, e esse diálogo agora ele vai avançando de uma maneira tão bonita, tão fantástica, de que Jesus inverte num dado momento o assunto, né? Ele que até então pedia água, depois a mulher mostrar que também tinha os seus preconceitos, Jesus então devolve dizendo o seguinte, olha, se você soubesse quem é que está te oferecendo a água, se você soubesse que a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai sentir sede, você que me pediria água. E aqui a gente tem, Wellington, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, como que o ser humano ele emburrece diante da sabedoria divina. Nicodemos, um homem tão letrado, na hora que Jesus fala assim, você precisa nascer de novo. Mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe?
Não é possível. Um homem tão conhecedor da palavra. És tu mestre em Israel e não sabe disso? Não sabe de uma coisa dessa? Aí você tem outros exemplos, mas nesse caso também da mulher a gente percebe isso. Ela falando assim, uai, então existe uma água, o pessoal, ninguém me mandou um vídeo aí avisando que desenvolveram uma água que eu bebo uma vez, não preciso mais. E aí então Jesus começa a aprofundar nessa conversa com a mulher, porque ele queria chegar num ponto, né? Quebrar, lógico, esse preconceito, mas ele queria a salvação dela e, por tabela, a salvação de outros que iriam ouvir a mensagem através dela, né? Enquanto você falava ali, pastor, a minha mente viajou aqui e eu vou fazer um comentário e devolver para vocês dois. Paulo fala que ele se fez de fraco para com os fracos, de forte, ele fez de tudo para com todos para que pudesse ganhar o maior número possível de pessoas para o reino. Aqui a gente vê Cristo ensinando esse método, né? Ele fez exatamente dessa forma. Agora tem algo que é impressionante aqui nesse encontro, é que Jesus ele tinha a intencionalidade e ele não deixa a conversa ficar no corriqueiro, no frívolo, no secular, no temporal. Assim como ele fez com Nicodemos, ele gira rapidamente e mostra aonde ele quer chegar. Às vezes nós temos amigos porque são simplesmente amigos, vizinhos porque são vizinhos. A gente compra numa padaria o pão porque fica perto de casa, abastece num posto porque é perto de casa, é no caminho, numa rota. Mas Cristo não tinha nenhuma relação que não tivesse a intenção de salvar, né, queridos? Então, assim, eu acho que a gente precisa hoje rever esse nosso estilo de vida, porque a gente está numa sala de aula porque a gente tem que salvar quem está ali. A gente está num lugar porque a gente tem que impactar a nossa comunidade, né, professor Tiago? Então, assim, como é que a gente pode viver essa intencionalidade de Cristo mudando as coisas do temporal para aquilo que é eterno, amigo? Um ponto importante que nós temos que nos atentar aqui é que Jesus ele sempre tinha intencionalidade em tudo aquilo que ele fazia. Então justamente ter a intencionalidade de realmente, sempre que estivermos em um lugar, entender e dizer, Senhor, estou conversando com alguém, estou desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa, mas o que o Senhor quer que eu faça? Qual é de fato o objetivo de estar aqui, né? Então, justamente, o cristianismo, ela é uma vida de propósito, né? Ela é uma vida cheia de propósito, e o propósito ele é qual? Levar o evangelho, levar a mensagem de Cristo Jesus. Paulo ele chega a falar assim, né? Que de Cristo me tornei escravo. Por quê? Porque a única coisa que vinha na mente de Paulo é aonde eu vou, o que eu vou fazer, quem eu vou falar de Jesus. Então, esse é o real função. Jesus ele chega a falar lá na frente, em um momento também, Jesus fala assim, olha, quem não nascer para ser discípulo, não nasce para o meu ministério, não nasce para o reino, né? Ou seja, tem que deixar seu pai, sua mãe, a sua própria vida por amor a mim. Ou seja, você só vai encontrar a tua vida o dia que você perder ela para mim. Então, a grande questão aqui, Wellington, é justamente ter a intencionalidade em tudo. E às vezes você pode dizer, às vezes está aí do outro lado da tela assistindo e pensando assim, Tiago, mas eu não sou Jesus, né, que consigo ler a mente, o coração e entender. E esse é um ponto importante, porque a palavra do Senhor, Paulo, ele vai falar que Jesus ele se esvaziou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus, entre aspas, mas é um mistério de Deus, quando Jesus veio como homem, porque ele absteve do teu poder. E quem guiou ele durante a trajetória? O Espírito Santo. Então Jesus ele tinha tanta comunhão que o Espírito Santo trazia a Jesus aquilo que precisava ser feito. Me corrija, pastor, se eu estiver errado, mas é isso que eu aprendi ao longo do processo. Mas por que Jesus fez isso? Para que a gente não vire agora e diz, mas Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido porque ele é Deus. Mas aquele momento, aquele toque não foi dele, porque foi o Espírito Santo que colocou no coração dele, porque ele escolheu como um homem, não perdeu a tua divindade, mas como homem, para fazer o quê? Aquilo que ele nos convida a fazer. Então, por isso que ele vai falar lá em João, capítulo 15, 14, 15, 16, dizendo assim, olha, por isso que eu estou te enviando também este Consolador, que é aquele que vai te convencer, mas também vai ensinar a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Ou seja, o mesmo Espírito que agiu em Cristo naquele momento é o mesmo que quer agir conosco hoje. A grande questão nossa eu tenho a mesma intencionalidade que Cristo tinha a desenvolver diálogo com as pessoas. Se eu tiver, com certeza o Espírito irá atuar em nossas vidas. Eu vou lançar aqui, Wellington, um desafio para o pessoal duplo. A gente pensar assim, de 8 bilhões de habitantes, nós fomos chamados
Puxa, mas para quê? Para sermos, então, viver uma vida comum, e com vida comum estou dizendo uma vida onde não tem essa intencionalidade. Para quem tem a lição, eu vou fazer o seguinte, olha lá na imagem que está aí, né? Tá tão bonita que é uma água, né? Uma fonte de água caindo dentro de um vaso. Esse vaso aí cheio de furinhos. Enquanto você olha essa imagem, deixa eu ler esse texto aqui, que está lá no Desejado de Todas as Nações. Então fica olhando a imagem e entenda agora o significado dela. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Então, complementando realmente a linha que você trouxe, professor, é isso. No final das contas, se fomos realmente salvos em Cristo Jesus e o Espírito Santo habita em nós, ele vai fazer o que ele fez na vida dessa mulher e de tantos outros. E o exemplo que Jesus está nos dando. A gente vai sentir vontade de falar a respeito do que aconteceu com a gente. E aí, Wellington, não vai ser aquele tipo de pregação do evangelho assim, forçada. Eu tenho que falar hoje para 2, 3 pessoas. Não. Todas as pessoas com quem você entrar em contato, você vai, de uma certa forma, o Espírito Santo ele vai te direcionar o que falar, como falar, ou às vezes ficar calado e apenas testemunhar do que Jesus fez por você. Então, isso faz uma grande diferença. Só um ponto, Elton, só para amarrar linda. Só para amarrar essa questão. Fala, eu tenho uma experiência muito bacana, mas é comigo, não é com o outro. Do inverso, eu estava fora da igreja, eu estava longe do Senhor e eu tive um problema de saúde, fui para o hospital desmaiado. Era daquele dia um contexto que não dá tempo de falar aqui, mas quando eu cheguei no hospital desmaiado e minha mãe entrou comigo, uma mulher segurou na mão da minha mãe e disse assim: manda um recado para o seu filho, por favor. Porque Deus mandou falar para ele que ele tem um chamado para o ministério. E ele atenda a esse chamado, porque era para ele ter morrido nessa noite, mas o Senhor o preservou, porque Deus tem um plano para ele. Entende? E assim, eu não sei quem é essa mulher, não sei da onde ela veio, nem para onde ela vai, mas é uma pessoa que eu espero encontrar na eternidade, para me dizer assim: olha, aquele chamado que o Senhor colocou no teu coração naquele dia, através do toque do Espírito, chegou até mim e eu tentei, da melhor forma possível, servir ao Senhor Jesus no ministério que ele havia me convidado a trabalhar. Então esse é o grande ponto também, é não termos vergonha quando o Espírito colocar sobre o nosso coração a vontade de falar. E quando chegar a situação, temos coragem de fazer aquilo que Deus nos convidou a fazer. Olha, vocês falando de coragem, de ousadia, realmente, eu coloquei aqui no meu desenho a seguinte frase: eu quero ser um vaso furado. Por amor, eu quero ser assim, guiado pelo Espírito. Porque eu acho que tem muito a ver com o que vocês dois estão falando, amados. Veja, Jesus se revela para ela e fala assim: vai lá, chama o teu marido. Ela, eita fé, tocou nesse assunto delicado, eu não queria falar sobre isso. Mas aí depois que ele revela tudo, ela esquece o cântaro ali no poço e ela vai na cidade. E é interessante que ela vai na cidade e ela fala exatamente sobre, acredito eu, a maior de suas frustrações para toda a comunidade. Então assim, aquilo que vocês estão falando, ousadia, perder o medo, falar aquilo que o Espírito quer que a gente fale. Aquilo que era a maior ferida dela, ela transforma num potencial evangelístico. E aí, queridos, Cristo se revela para ela de fato como o Messias e ela vai para a cidade. O que acontece quando ela chega nessa cidade? Pastor Wesley, fala pra gente. Então, aí a gente chega no coração da lição, onde justamente assim, qual foi a prova, né? Então, Jesus tem esse diálogo. Então, você vê assim, Jesus habilmente corta, né, a discussão sobre adoração, aquela coisa toda. E Jesus fala assim: não, vamos lá, eu vou te falar por que eu tô aqui. Ela tentou fugir de novo, né? Ela começou falando do preconceito, aí depois aqui ela tenta fugir de novo e Jesus volta para cá. O assunto adoração é importante, com toda certeza, mas não era o foco. Não era isso que estava causando sede na vida dela. Então Jesus fala assim: vai lá, chama teu esposo. Eu quero fazer uma observação que para mim foi muito boa ao estudar a lição dessa semana, porque nós temos, olhando para a Bíblia, a gente sabe que os números eles revelam
algumas ideias e características. E o número 7 é o número da perfeição. E é interessante que quando Jesus fala assim, chama teu esposo, né? Muda ali o assunto, volta de novo para o ponto. Ela fala assim, não tenho. Ah, você falou muito bem, porque você já teve 5. Você já teve 5. E o que você tem agora, o 6º, não é seu. Porém, Jesus já estava se antecipando, dizendo que o 7º seria o último. E o 7º era o próprio Jesus. Que bacana, como foi aquele assim de fazer uma casa, né, um aluguel, sei lá, na cabeça, o pessoal diz, ela já teve 5, o 6º não era o dela, também não trazia a satisfação, pelo contrário, aumentava o preconceito que ela mesmo já vivenciava na sua cidade, mas o 7º, que agora era Jesus, porque ela chega na cidade fazendo uma pregação mais improvável. Imagina só, a fama dessa mulher na sua cidade não devia ser boa. Para quem teve 5 homens, né? A gente tem, não vou citar nomes aqui, mas existem pessoas famosas, né, dos nossos dias aqui no Brasil que já tiveram, sei lá, quantos casamentos. A gente já fica meio assim, pô, já casou de novo, né? Mas essa mulher, ao entrar, ela faz o título do sermão dela é fantástico. Gente, achei um homem. Que isso, mulher? A gente já sabe. Outro. Mais um. Não. Esse é diferente. Esse é o último da minha vida. É ele que realmente preencheu meu coração com as suas palavras. Olha, ela não teve nenhum um dia de relacionamento com Deus e não precisa. Uma experiência com Deus, e que você contou pra gente, né, professor, a sua, basta 1 minuto pra gente entender que Jesus era aquele que a gente sempre necessitou, aquele que supre as nossas necessidades. Mas é interessante notar que realmente assim, depois de Jesus se revelar para ela, e aqui a gente tem esse detalhe interessante, quando Jesus fala, eu sou, de maneira tão categórica, Jesus não fez isso ao longo dos 4 evangelhos, ele não faz isso com qualquer pessoa. Na verdade, ele só fez com essa mulher e depois, já na ocasião do julgamento dele. Então, assim, essa mulher entra num rol de pessoas diferenciadas da Bíblia. Os 3 amigos de Daniel, o próprio Daniel. E eu colocaria, essa mulher recebeu algo que foi um privilégio. A única pessoa que ouviu, então, de maneira clara, o eu sou, foi ela. A mais improvável. Ela falou assim, não, logo ela, justamente, porque Jesus não veio buscar quem é santo, quem não precisa de salvação, ele veio buscar os pecadores. E ela era um bom exemplar, né, de pecadores. Então é bonito ver como a pregação dela foi assim, ela já fez um clickbait, é isso que chama, né, nos dias de hoje, aquelas chamadinhas para a pessoa assistir o vídeo. O clickbait dessa mulher foi incrível. Conheci um homem, e vocês precisam conhecer ele também. E é nesse aspecto, professor Tiago, que eu gostaria que você comentasse com a gente, porque eles querem conhecer também e eles vão aonde Cristo está e começam a escutá-lo. E eles ficaram tão impressionados que eles fizeram um pedido para Cristo, né? Assim, olha, fica um pouquinho mais com a gente aqui. E aí aquilo que era improvável, de um encontro improvável, os discípulos até estranham quando voltam e vê Jesus conversando com aquela mulher. Então assim, eles jamais teriam feito isso. Tudo era improvável. E aí um resultado extraordinário acontece, né, amado? Só um ponto importante também aqui do conceito da conversa de Jesus com essa mulher, só para puxar esse link aí, é que quando a mulher fala para Jesus assim, ó, dá-me dessa água para eu beber, Jesus entra a respeito do marido. E é um ponto importante porque ela só poderia beber da água que Jesus queria dar para ela beber, se ela tivesse disposta a abrir mão daquilo que ela tinha de pecados. Então esse é um ponto importante, né? Para dar a impressão, Jesus mudou de assunto, não mudou de assunto. Você quer beber dessa água? Então para você beber dessa água, eu preciso que você abra mão de algumas coisas. Então o grande ponto central é justamente esse, né? O que nós estamos dispostos a abrir mão para que a gente possa continuar bebendo da água que isso quer nos dar. E aí entra essa questão, né? Uma vida transformada, uma vida restaurada, prega a maior mensagem que existe. Por isso que eu gosto muito daquela frase, né? Vai e prega o evangelho, se for preciso, fale. Porque, de fato, a transformação da vida é o que muda as pessoas, esses samaritanos, né? E Jesus, ele precisava entrar em Samaria. Mas não era passar por Samaria, ele precisava ficar um pouco em Samaria. Então, Jesus, ele poderia ter só passado. A maior parte dos judeus, talvez 99% dos judeus, nem passavam.
E Jesus, ele queria não só passar, ele queria estar na vida daquelas pessoas. Então é justamente esse o contexto, Wellington, que nós devemos viver, né? Às vezes a gente quer passar de largo, não passar perto. E tem outros que só passam no meio. Mas o que Jesus tem no cuidado é passar e estar, permanecer na vida dessas pessoas para que a mensagem possa ser levada. E esse é um ponto, né? Por que Jesus se revela para aquela mulher daquela forma? Porque ele precisava de uma ruptura, de uma quebra de um preconceito tão grande, tão intenso, que se Jesus não se apresentasse de fato como ele era, o Deus deles, aquele que veio para restaurar, talvez aquelas portas não teriam sido abertas. Eu lembro, né, quando os demônios foram expulsos para os porcos e o pessoal expulsou Jesus. E essa é a questão. Talvez Jesus em outro momento poderia ter sido expulso, mas ele não queria ser expulso, ele queria estar naquele lugar. Ele precisava estar ali. Amados, o nosso tempo já foi embora. Verdade. Mas eu quero fazer aqui um comentário e deixar aqui uma pergunta para a gente fazer nossas reflexões finais. É que assim, Jesus ele fica do lado de fora da cidade e espera ser convidado pelos moradores para entrar em Samaria. Então assim, quando que os samaritanos convidariam um judeu? Improvável. Só que Cristo tinha poder e autoridade espiritual e transformou, impactou a vida daquela mulher a ponto dela ir, compartilhou e eles falam assim, tragam ele. E aí ele fica mais 2 dias e uma boa parte da cidade acaba reconhecendo ele como sendo o Messias. Coloquei aqui na minha lição uma seguinte pergunta: qual foi a última vez que eu contei a minha história? Porque o que impacta a cidade é a história daquela mulher. Ela conta o testemunho dela. Às vezes a gente pensa assim, eu nasci na igreja, não tenho que contar. Ou, não, a minha história não é tão emocionante como aquele cara que levou 5 tiros, foi perseguido e passou 30 dias na UTI, depois voltou e aceitou. Então assim, às vezes a gente dá a impressão de que é o drama da história que vai convencer alguém. Mas não é o drama, é o poder do Espírito através da nossa vida, impactando a vida dos outros, né? Então assim, para a gente concluir, gostaria que vocês falassem para a gente assim, qual a importância da gente contar o nosso testemunho. Aquilo que Deus não só fez, mas continua fazendo na nossa vida, para que a gente também testemunhe em favor do Messias, como essa mulher e os samaritanos testemunharam. Pastor Wesley, depois... Wesley, eu quero já... Estamos no momento final, agradecer pela oportunidade de estar aqui no estudo de uma lição que realmente assim vai puxando tantas coisas, né? Mas, olha, é extremamente importante. E é tão importante ao ponto de que aquelas pessoas passaram a crer no ministério de Jesus pelo que aquela mulher tinha dito inicialmente, e aí o papel dela era só esse, como é o nosso papel, que é de apresentar a Cristo, e no ato de apresentar, eles falam, olha, já não é mais nem pelo que você disse, a gente está vendo, nós estamos testemunhando, realmente ele é tudo aquilo mais do que você tinha apresentado. E isso para mim revela, e você citou, foi muito bem citado aqui, posso até estar enganado, me ver aqui de que o nome do Espírito Santo, na lição 5, depois eu vou fazer essa revisão, eu acho que se apareceu aqui 1 ou 2 vezes foi muito, eu acho que se apareceu, mas é porque ele trabalha desse jeito. Quando a gente olha para a pregação do evangelho dessa mulher, uma única mulher transformada, tocada pelo poder transformador de Jesus, ela converteu uma centena de pessoas. Imagina quando vier a chuva serôdia. O que vai acontecer quando o povo de Deus, cheios do Espírito Santo, falarem? Os resultados também serão semelhantes, só que em grande proporção. E uma última coisa aqui de observação no estudo dessa lição, para mim foi interessante. Jesus mandou os discípulos. Vamos imaginar que os 12 estivessem ali. 12 homens entraram em Samaria e só voltaram com a comida. A missão foi, compra lá, eu estou com fome. Eles foram e voltaram com a comida. Uma mulher que tinha acabado de conhecer Jesus, ela entra na cidade e volta com um monte de gente para conhecer Jesus. Claro, todos nós temos um tempo, né? O processo da transformação, da entrega. Mas essa mulher mostra quando a gente realmente faz uma entrega real, quando a experiência, independente se ela envolve tiros ou apenas o ato de você ler a Bíblia todos os dias e aplicar a sua vida, quando é o Espírito Santo que realmente domina a vida da pessoa, os resultados são incríveis. Então, 12
ali naquele momento não conseguiram fazer o trabalho que uma única fez. Mas a virtude não está nela. Mas o fato dela ter entregue o comando da sua vida a Deus, ao Espírito Santo. Amém. Professor. Só complementando, o processo do testemunho em si, ele não está na história, ele está na transformação. Ele não está no fato de eu viver algo, mas ele está no fato do que Cristo mudou em mim. Então é justamente esse o ponto que a gente percebe da mulher samaritana, né? É justamente o que isso transformou na vida dela. Então isso serve uma lição para nós. Não importa qual testemunho você tem, o que importa é o quanto Deus te transformou. Então é isso que nós temos que levar para as pessoas. Um dia eu encontrei uma jovem na minha igreja dizendo para mim, mas eu não tenho nenhum testemunho para dar, porque eu nunca saí da igreja, eu sempre estive e tal. E ela na época tinha seus 16 anos, 17 anos de idade, e eu lidava com esses jovens naquela época, e eu virei para ela e falei, esse primeiro é o testemunho mais lindo que existe, de quem nasceu, permaneceu e continuou, porque na mesma época que eu estava na tua idade, eu estava fora e longe de Deus, mas você mesmo, diante de tudo que o mundo te entregou, você preferiu permanecer com o Senhor. Esse para mim é o testemunho mais lindo que existe. Então a gente precisa mudar também, Wellington, essa visão do que é testemunho, porque testemunho não tem a ver com o quanto eu estive longe, mas testemunho tem a ver com o quanto Deus me trouxe para perto. Isso é testemunhar. Que lindo, amigos. Eu quero agradecer, tá, a presença de vocês hoje. E agradecer você que está conosco. Afinal de contas, esse nosso guia de estudos está lindo e maravilhoso. E você viu que a gente conversou aqui, o tempo voou. Nós queremos que, assim como aqueles samaritanos testemunharam, você e eu também possamos testemunhar para que o Messias seja visto, tudo aquilo que ele tem feito em nossa vida. Amém. Nós agradecemos a sua companhia. Querido pastor Wesley, pode fazer a oração final para a gente, por favor, amigo? Claro. Querido Deus, que privilégio passarmos esses momentos aqui estudando a tua palavra. Obrigado porque o exemplo dado por Jesus e também por esta mulher, que um dia nós vamos conhecer o seu nome, um pouco melhor a sua história, o testemunho dela nos leva também a entender que o Senhor está nos chamando hoje para sermos suas testemunhas. Por favor, querido Deus, que o Espírito Santo tenha total acesso aos nossos corações e que sejamos assim, vasos furados, levando essa água maravilhosa para todas as pessoas que estão em necessidade. Usa-nos, abençoa-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!